E o clima no Botafogo só piora, e dessa vez foi o treinador Thiago Nunes que resolveu complicar todo mundo, diretoria, jogadores e ele mesmo. Acabam gerando falsas notícias. Então deixar muito claro para aqueles que querem tumultuar o nosso ambiente interno que não vão conseguir. Porque muitos jogadores estão pedindo muitas vezes para ter uma sequência fora da equipe. Vou te mostrar aqui a declaração pesada que ele deu sobre os jogadores, mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Depois da derrota de virada pro Vasco, machucando ainda mais a torcida do Botafogo, o Thiago Nunes deu uma entrevista ali falando sobre o medo do clube se dificultar contra o Aurora na pré-fase da Libertadores. Boa noite. Primeiro que a gente está indignado com o resultado, está indignado da forma como sofremos os gols. Quando eu falo a gente, é a gente mesmo, é toda a equipe, é o comando técnico, são os jogadores, porque o nosso papel é entender o porquê perde. Da mesma maneira que a gente busca entender o porquê ganha, tem que entender o porquê perdeu, a forma que sofre os gols, e principalmente entender os padrões de comportamento da equipe. Claro que é muito difícil você explicar com racionalidade 4 gols para o nosso torcedor. É um torcedor que está machucado já há bastante tempo, então você sofre uma derrota num clássico por 4 gols. É difícil você querer justificar de forma muito racional. Agora, fica evidente que a gente iniciou o jogo muito bem, controlando bem, propondo o jogo, tendo uma vantagem técnica, posicional também. A gente conseguiu colocar alguns jogadores em posições que levavam vantagem nas construções. Fizemos um gol, o gol foi anulado. Mantivemos a nossa equipe mentalmente forte, fizemos o gol que valeu, 1-0. Tivemos uma situação ainda para fazer, quem sabe, o segundo. E a partir do empate da equipe do Vasco, a gente sente bastante emocionalmente, a gente sucumbe emocionalmente nesse momento. O vestiário, a gente estava realmente sentindo que os jogadores tinham acusado aquele momento, porque tinha uma expectativa muito alta. E você sofre com 50 segundos um revés, no jogo, no segundo tempo, acaba desarticulando muito a nossa equipe. Eu vejo que o primeiro, o segundo e o terceiro gol do Vasco foram gols que a gente entregou, que a gente acabou por erros coletivos, por erros de posicionamento básicos, muitas vezes, sofrendo os gols evitáveis da maneira que a gente sofreu. O quarto acabou sendo consequência desse momento que a gente vinha vivendo. Mas o que mais me preocupa realmente é essa questão da reação, essa questão da equipe sentir o golpe, de sofrer um gol de empate, um jogo que estava muito controlado, e a partir daí a gente tem que buscar nossas soluções, tem que digerir o mais rápido possível essa derrota, que é dura, a gente sente isso na carne, no coração, na alma, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma resposta rápida, porque nós temos um jogo já na quarta-feira contra a equipe do Aurora, na Bolívia, na altitude, e que precisamos representar o nosso torcedor de uma forma melhor. Você falou da semifinal do Campeonato Carioca, eu tenho certeza que a gente mereceu vencer o Nova Iguaçu, mereceu vencer a Portuguesa, mereceu o empate com o Flamengo e as coisas não aconteceram. Hoje a gente não mereceu vencer, o adversário conseguiu ter um aproveitamento melhor das chances que teve. A gente contabilizava agora 5 chances do Vasco e 5 nossas, eles fizeram 4 gols, a gente fez 2. Então, o resultado é um pouco mais difícil de explicar, mas de forma geral a gente tem que encontrar soluções e repassar isso de forma objetiva para os nossos atletas a partir de amanhã. Eu creio que a nossa equipe não consegue ter regularidade. Ela teve bons momentos, sim. Se a gente pegar a fase defensiva contra o Flamengo, funcionou muito bem. O Flamengo não criou praticamente nada durante todo o tempo, a gente neutralizou uma grande equipe. Se a gente pegar a parte ofensiva e defensiva principalmente a parte ofensiva contra o Volta Redonda, agora no último jogo a gente fez 3-0, poderia ter feito mais gols. Se eu pegar a parte ofensiva contra a equipe do Nova Iguaçu, a gente fez 2 gols, poderia ter feito mais gols lá. Sofreu defensivamente no final, muito parecido com foi recorrente em outros momentos, sofrendo um gol e aí emocionalmente não conseguindo sustentar. Se eu pegar contra a Portuguesa teve uma finalização no gol naquele jogo e fez um gol. Então a gente também tem que entender que cada jogo tem a sua história. Eu entendo que a sequência de resultados, se a gente olhar para a tabela, transmite essa imagem. Antes de começar o jogo de hoje, a gente vinha com uma campanha melhor que o nosso concorrente no jogo, melhor que o Vasco. O Vasco que tem um tempo de trabalho muito maior que a gente, o Vasco que tem um treinador que chegou na metade do ano passado para dirigir a equipe, o Vasco que realmente também tem se reforçado, e a gente é uma equipe que está se construindo.
eu diria até se reconstruindo, não só do baque do ano passado, mas a quantidade de jogadores que saíram e a quantidade de jogadores que vem chegando, o Botafogo ainda vai ser uma equipe forte, ainda vai ser essa equipe competitiva, ainda vai vir a ser a equipe confiável, porque além da repetição do time, além da repetição da equipe, além da própria condição de preparação de início de ano, vão chegar mais jogadores para agregar qualidade e encorpar esse grupo. É importante ressaltar que eu botei todos os jogadores do grupo a jogar, desde o início da competição, então é natural que você tenha algum tipo de oscilação. Agora, depois de um 4-2, lógico que qualquer argumento que eu utilize aqui muitas vezes não vai ser convincente o suficiente para quem importa, que é o nosso torcedor. Mas eu tenho que ser leal, principalmente com as minhas convicções e principalmente leal com vocês, dando uma explicação que tenha racionalidade. E essa é a racionalidade que eu tenho tentado buscar para aplicar uma melhora rápida para o jogo já de quarta-feira. Mas aí depois disso ele se complicou ainda mais, quando ele disse que alguns jogadores estão pedindo para não participar de alguns jogos. Eu diria que é uma das dificuldades que a gente tem. E se eu olhar em retrospectiva para os últimos 2 anos do Botafogo, e aí permita-me, de maneira muito respeitosa, citar aqui o professor Luiz Castro, que teve muito sucesso aqui no Botafogo. Ele levou quase 1 ano para conseguir levar o Botafogo a um nível competitivo, que durou em torno de 5 a 6 meses. Durante esse 1 ano a equipe oscilou muito, teve muitas dificuldades, teve um Carioca também de transformação difícil ano passado, até conseguir encaixar a equipe no início do Brasileiro e conseguir aquela campanha de primeiro turno, que foi a melhor campanha da história do futebol brasileiro, de primeiro turno. Depois, essa dificuldade emocional, sim, a gente não conseguiu repetir, eu cheguei no final do ano já encontrando esse estado anímico estabelecido. Agora, a gente tem uma memória emocional já do ano passado também, que quando a gente sofre reveses como esses, acaba vindo tudo à tona. Porque por mais que a gente tenha mudado uma parte do elenco, a grande parcela da equipe titular ainda é remanescente do ano passado e que acaba somatizando esse tipo de situação. Nós vamos evoluir através como? De uma sequência de resultados positivos e também da chegada de novos jogadores para incorporar o grupo e não só a equipe titular. Porque muitos jogadores estão pedindo muitas vezes para ter uma sequência fora da equipe, para parar de carregar essa carga emocional tão forte. E você tem que ter mais jogadores no nível compatível para conseguir manter essa roda andando, o Botafogo competindo em alto nível. Nós ainda temos um grupo dos jogadores que estão fora, na grande maioria, muito jovem, reforços que chegaram, que infelizmente alguns sentiram lesões aí que não estávamos contabilizando para o início da temporada, e que a partir desse momento a gente tem que dar o tempo necessário para que a gente possa fortalecer esse time, fortalecer o ritmo de jogo e encontrar o melhor momento, e essa sequência de resultados que a gente está buscando desde que chegou aqui. Essa declaração pegou tão mal que ele foi ali pressionado por um jornalista e tentou corrigir o que ele tinha falando em códigos, mas não funcionou muito não. Se eu entendi corretamente, alguns jogadores te pediram diretamente para professor, não me coloca ou me poupe um pouco em determinado tempo, para que não entrasse em alguns jogos. Como é que funcionou isso? Como é que você tratou? Se foi isso realmente que eu entendi dentro da sua resposta mais complexa que estava um pouquinho anterior. Nós que somos homens do futebol, nós que somos pessoas do futebol e que estamos envolvidos há muito tempo no meio, o futebol tem códigos, tem códigos, a gente tem que respeitar alguns códigos, e eu particularmente depois de mais de 20 anos envolvido dentro de um vestiário, convivendo com atletas, a gente sabe, a gente percebe, dentro e fora do campo, quando o atleta está no seu limite, técnico, tático, físico, mental, que precisa ter um descanso, que precisa parar, sair um pouco da zona de alvo, sair um pouco da zona de frente para poder respirar, ganhar um tempo de se libertar de alguns rótulos que eles vão recebendo durante toda uma temporada, todo um ano, porque se a gente pensar de maneira muito, mais uma vez, racional, o grupo do Botafogo que conseguiu construir aquela fase maravilhosa no passado era um grupo pequeno. O número de jogadores que se repetia na equipe não eram muitos jogadores que jogavam, eram 13, 14, 15 jogadores que rodavam entre eles o tempo todo, e não mudou muito disso. A gente mudou alguns jogadores, mas a grande parcela continua jogando, repetindo e atravessando momentos que precisam, às vezes, mais apoio. E muitas vezes o apoio é nesse sentido. É você conseguir ter outros atletas que possam assumir durante um certo tempo esse protagonismo e para que esses possam se regenerar, descansar. Futebol é assim, não se faz com 11, 12 jogadores, você precisa ter um grupo. E o Botafogo está investindo num grupo. Por isso que eu falo,
O crescimento do Botafogo, ele está acontecendo. Vai ser agora, vai ser hoje, vai ser amanhã, não dá para mensurar isso. Mas eu tenho certeza que a gente aproxima o crescimento no momento que tiver muito mais jogadores para encorpar esse grupo e onde saia um entre outro do mesmo nível, e aí você consegue realmente construir essa regularidade que tanto a gente busca. Oi? Não, eu falei que existem códigos, né? E códigos têm a ver com leitura, com experiência, com ambiente. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. E tanto não funcionou que hoje ele veio às redes sociais já bem alterado, falando sobre isso e descambando, falando que estavam querendo tumultuar o ambiente, mas de algo que ele mesmo falou. Bom dia a todos, bom dia em especial ao torcedor do Botafogo que amanheceu hoje machucado, triste, incomodado, assim como nós, também machucados pelo resultado de ontem, mas estamos trabalhando aqui diariamente para fazer esse clube gigante ainda maior. Estou vindo aqui publicamente, né, para fazer a manifestação especial ao nosso torcedor, em função de algumas notícias que estão sendo vinculadas, compartilhadas, viralizando de fora a fora em relação à minha coletiva de ontem. Então é bom não perder tempo e a gente esclarecer de uma vez. O máximo responsável por tudo que acontece na parte desportiva do Botafogo sou eu. E jamais irei transferir a responsabilidade para nenhum jogador. Nós temos uma relação muito honesta, muito direta, muito verdadeira no nosso dia a dia. Deixar claro para o nosso torcedor que nenhum jogador em nenhum momento pediu para sair, pediu para ficar de fora. Nós temos um grupo de homens, caras corajosos, caras que têm força, caras que são trabalhadores no dia a dia. E hoje está se vinculando muitos recortes, né? Em tempos de hoje, onde pequenos recortes viralizam, pequenas falas são compartilhadas em tweets, são compartilhadas em reels, em Instagram, em várias ferramentas de meio social hoje, sem ter o verdadeiro e o contexto adequado, acabam gerando falsas notícias. Então deixar muito claro para aqueles que querem tumultuar o nosso ambiente interno que não vão conseguir. Eu sou o máximo responsável por tudo que acontece aqui dentro. E jamais vou passar essa responsabilidade para nenhum jogador. Falar para o nosso torcedor que as coisas ainda não estão acontecendo da maneira que a gente gostaria. O Botafogo passa por um momento de transformação, de reconstrução. E a gente precisa de todos unidos. E aqueles que querem fazer o tumulto externo entrar aqui dentro não vão conseguir. Quando eu manifesto que alguns jogadores precisam descansar, que a gente precisa ter mais presença, mais volume de jogadores, mais número, é justamente para que a gente possa evitar os cancelamentos. A gente possa evitar que alguns jogadores sejam hostilizados e fiquem marcados como culpados. Que o futebol tem muito disso, eleger os culpados e não os responsáveis. E eu estou aqui para proteger o meu grupo, proteger os meus jogadores, e ninguém vai conseguir fazer o contrário. Então, não interprete de forma equivocada. Por favor, o nosso torcedor, aquele torcedor verdadeiro, vai lá na coletiva, acessa a coletiva e assiste toda. Não confia nesses recortes, nesses tweets, dos que está sendo difundido e compartilhado aí. Tá? Vai lá e assiste toda a coletiva, entende o contexto todo e aí depois você dá a sua opinião. Um abraço a todos e vamos com fé, força, fique com Deus. Mas e aí, torcedor do Botafogo? Já deu do Thiago Nunes? Ou você acha que foi uma boa ideia e que o John Textor deve manter ele no comando da equipe? Precisa reformular todo o elenco? Não dá mais? O que você tem a dizer? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!